Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Bom dia, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é sábado, dia 16 de maio de 2020, 10 horas da manhã. Estamos estreando aqui mais um programa Diálogos do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. E hoje, com o Paulo Muniz. Paulo Muniz é presidente do CODES-IDF. O CODES é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, uma entidade super importante porque é uma entidade que reúne a governança, do Distrito Federal e que pode sempre estar acompanhando os projetos que os governos vão implementando, vão lançando, além de apresentar projetos também. E isso é importante porque garante a sustentabilidade desses projetos ao longo do tempo, nas sucessivas trocas de governadores. O CODES, em 2018, lançou um livro chamado DF, que a gente quer, que reúne aí 19 câmaras temáticas discutindo os mais diversos tipos de projetos, apresentaram para os candidatos, debateram com os candidatos, e os candidatos fizeram o compromisso de implementar esses projetos. Então, vamos começar ouvindo o Paulo Muniz, que vai contar para a gente aí um pouco da história do CODES, quem são as pessoas aí que fazem parte desse conselho, como que esse conselho atua, a importância dele para o desenvolvimento do Distrito Federal e como que esse exemplo, viu, Paulo, pode ser seguido por outros estados e por outras cidades aí, Brasil afora. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Paulo. A palavra está com você. Bom dia, André. Bom dia, Carlos Freis. Bom dia, Alberto. Bom dia, telespectadores, Nós criamos aí o Conselho dentro de uma dificuldade que a gente vivia no Distrito Federal já há alguns anos. Tivemos aí mais de 10 anos que entra governo, sai governo e as coisas não andavam e cada dia pioravam mais, principalmente na minha área. Eu milito na área de incorporação imobiliária e na construção civil. E assumi a presidência da ADEME há cerca de 9 anos atrás, saí o ano passado, e aí a gente vinha discutindo com outros setores, mas todo mundo com dificuldades. Ninguém tinha uma interlocução. E, dentro disso, nós conhecemos o projeto O Futuro da Minha Cidade. Na verdade, só corrigindo, há 7 anos atrás, está fazendo agora em junho, que a CEBIC desenvolveu e nos apresentou. Nós fazemos parte da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e nesse projeto nós conhecemos a experiência de Maringá, lá no Paraná, em que foi criado um conselho parecido com o nosso, o CODEM, e que é um sucesso até hoje. Mais de 22 anos que tem lá em Maringá e vem cada dia Maringá se destacando mais. E aí nós começamos a ter uma interlocução com outras entidades, a mostrar o que precisava ser feito em Brasília, que todos nós nos completávamos na cadeia produtiva, E conseguimos, então, em 2016, nós trouxemos aqui o Silvio Barros, final de 2016, e fizemos uma apresentação para todos no início de 2017, provocados pelo CODES de Goiânia, que já existe há alguns anos. Fizemos uma apresentação aqui, todos os empresários, os líderes das associações, das federações, dos sindicatos, gostaram muito.
E aí começamos a trabalhar buscando criamos as 19 câmaras, são câmaras de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento urbano, segurança, educação, saúde e assim por diante. E essas câmaras começaram a discutir as necessidades que nós tínhamos em Brasília. Em 2018, nós começamos a trabalhar num projeto, que é esse projeto do DF que a gente quer. Ele é um projeto alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e nós, então, conseguimos desenvolver esse trabalho, que está aqui o projeto desse livro, de 500 e poucas páginas. São 240 pessoas voluntárias que desenvolveram. O SEBRAE nos ajudou muito, nos cedendo horas de consultores. Nós contratamos uma consultoria da doutora Silmara, e aí nós conseguimos, em agosto, em tempo recorde, porque nós iniciamos em fevereiro de 2018, em agosto, nós apresentamos para a sociedade, num evento aqui em Brasília, no Museu Nacional, em que nós tivemos lá mais de 500 pessoas presenciais, em que todas as nossas câmaras, cada uma elencou 4 itens para poder apresentar, e nós também tivemos online mais de 5.000 pessoas assistindo. Então, para nós, foi uma construção maravilhosa. São mais de 90 entidades que nos apoiam. Como eu disse, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, CID Varejista, Sinduscom, ADEME, CREA, CAL, entre outras, né? Associação Comercial. Então, são 90 entidades e empresas que nos apoiam, e nós, então, tivemos a oportunidade de entregar este projeto no início de agosto para os candidatos, e entre o dia 20 e 21 de agosto nós fizemos uma sabatina com todos eles, os 9 candidatos. 1h40 de sabatina, em que todas as nossas câmaras tiveram a oportunidade de fazer as arguições dentro dos temas. Quando o governador Ibanez, todos os candidatos tiveram um desempenho muito bom, porque todos eles tiveram a oportunidade de 15 dias antes ter acesso ao projeto, né? Então, alguns, inclusive, usaram como projeto de governo as nossas metas e ações, eles pegaram como uma orientação. E quando o governador Ibanez ganhou a eleição, ele, no dia seguinte da apuração, na segunda-feira, após a apuração, ele nos ligou marcando uma reunião para terça-feira, em que o nosso conselho consultivo esteve presente lá com ele, organizando para nós participarmos com todas as nossas câmaras da transição. Ele criou vários núcleos de temas do governo, então nós participamos de todos eles. Foi muito gratificante, porque quando ele fez um documento no final, grande parte das nossas metas e ações estavam contempladas. O projeto é um projeto 2018-2030, né? Então, ele não é um projeto de curto prazo, ele é um projeto de curto, médio e longo prazo, e onde nós temos itens muito importantes que já no primeiro ano de governo do governador Ibanez, nós já conseguimos atingir várias das nossas metas. Para nossa surpresa, em maio, exatamente há um ano atrás, nós tivemos uma apresentação que o governo fez um projeto de planejamento estratégico,
E dentro do planejamento estratégico do governo libanês, que ele engloba 2019 e 2060, estava lá citado como fonte de informações o projeto DF que a gente quer do CODES, a CODEPLAN, que é um órgão aqui do governo do Distrito Federal, e também um outro instituto. Então, para nós, foi muito agradável poder ter esse projeto. Realmente, ele tem tido uma... Ele atendeu ao que ele se propôs. Bacana. Ô, Paulo, e o governador, ele normalmente é o presidente do conselho do CODES ou isso aconteceu especificamente com o governador libanês? Não, é estatutário. Nós temos o governador em exercício, ele tem a cadeira de presidente honorário, né? O CODES ele é uma entidade apartidária, ela não tem nenhum vínculo partidário, ele tem, inclusive durante a campanha, alguns membros participaram, tiveram que desligar do CODES para participar da campanha, porque a gente não quer ter esse tipo de vínculo. E como nós tínhamos montado o projeto e o CODES muito em cima da hora da eleição, nós preferimos dar posse ao próximo governador eleito e que, inclusive, estava compromissado com os nossos temas. Inclusive, lá no evento da eleição, com os candidatos, todos eles assumiram um compromisso de assinar um termo de compromisso, uma escritura de assunção de responsabilidade, onde nós poderíamos participar efetivamente da transição e ter essa interlocução que estamos tendo com o governo. Legal. O Carlos Freza, a gente, dentro dos nossos planejamentos aí, do nosso instituto, né, nós temos lá, a gente sempre fala aqui do plano mestre de Chiques. Paulo, Chiques são as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, né? Humanas porque as pessoas precisam ser ouvidas nesse processo, tendo em vista que não se pode falar em desenvolvimento da cidade, do estado, se não for em função das pessoas, né? Inteligente porque hoje a tecnologia não tem como a gente escapar dela, ela está presente na vida da gente, no dia a dia, né? Criativa porque desde o Fórum Econômico de Davos, em 2018, que vem se dizendo que a economia ela vai se sustentar muito pela questão da economia criativa, da criatividade das pessoas para encontrar novos caminhos aí para novos tempos, né? E sustentabilidade porque não só a questão de defesa ambiental, mas a sustentabilidade no sentido de perenidade, né, desses projetos ao longo do tempo. E dentro do nosso instituto a gente desenvolveu o plano mestre de Chiques, né, que ajuda os prefeitos, os governadores, a se organizar, a planejar esses projetos de desenvolvimento no longo prazo, né? E para quem tem a sustentabilidade, a gente prevê logo no início a criação de um conselho estratégico, né, da cidade, para que exatamente como é o CODES, né? E aí a gente vem, inclusive, eu preciso dizer isso aqui para o nosso público, a gente vem conversando com o CODES DF para tentar trabalhar isso de forma conjunta aqui no Distrito Federal. O Paulo Muniz, que é um cara conhecido aí no Brasil todo, nos levou para conversar com a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para ver como é que a gente pode, junto com a CEBIC, montar esses conselhos nas cidades que quiserem desenvolver esse trabalho. Então, eu queria que o Frez comentasse um pouco sobre isso, né, a importância desses conselhos estratégicos, essa parceria aí com o CODES DF, com a CEBIC, para depois a gente continuar aí com o Paulo Muniz. Vai lá, Frez. Muito bom. O Conselho Estratégico Municipal são, no nosso ver, uma fonte importante de definição e acompanhamento de projetos estratégicos nos municípios, né? Definição porque quem sabe, de fato, o que está acontecendo de problemas, de processos que têm que ser resolvidos no município é a comunidade. E o Conselho, pelo que a gente está
trabalhando e pegou esse entendimento do CODES-DF, ele é estruturado por entidades da sociedade civil, né? Eu posso ter lá associações, eu posso ter empresários, eu posso ter universidades, eu posso compor o conselho com as grandes mentes que fazem acontecer o município, né? E dentro desse exemplo do CODES e do DF. E aí, quando você está chegando nesses municípios que estão tentando se tornar uma cidade inteligente, montando algumas estratégias básicas, no nosso parecer é que esse conselho é que assuma um papel de definir como desenvolver o plano mestre, que etapas do plano mestre tem que acontecer em cada momento, né? Então, dentro dessa estrutura, ele é uma entidade assim extremamente importante para desenvolver de fato projetos de cidades inteligentes, humanas, criativas e sustentáveis. Bom, mas o que a gente percebe também, Paulo, é que tem muito poucos municípios com conselhos estratégicos e sustentáveis sendo implantados no país, né? A gente sabe que o projeto Futuros da Cidade, ele já conseguiu atingir uma formação de mais ou menos, eu vou dar um chute aqui, mas é acima de 10 municípios com CODESes. Temos aí quase 30 já municípios que nós conseguimos fazer uma sensibilização lá junto com a CEBIC e temos vários já implantados. Nós temos mais de 20 implantados e cidades importantes como Goiânia, Maringá, né? Goiânia, Brasília, Manaus. Inclusive, Manaus nós tivemos, da mesma forma que nós tivemos Goiânia nos apadrinhando, nós também fomos padrinhos lá de Manaus. Belém. Hoje, o Rio de Janeiro tive conversando com pessoas ligadas ao Rio, com interesses nesse sentido. Uberaba, Uberlândia, inclusive, já tem há mais de 16 anos. Então, é um conselho que esse projeto vem sendo já desenvolvido e nas cidades em que foram implantados, tem desenvolvido com maestria. Aqui em Goiânia, por exemplo, eles já estão preparando agora o que eles vão apresentar para o próximo candidato. Goiânia tem 6 anos que está implantado e teve uma parceria muito boa. E quando nós montamos o nosso conselho, nós tivemos um depoimento na nossa posse do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, dizendo que foi, neste momento político do país, foi o que melhor aconteceu para ele. Então, ele conseguiu desenvolver uma série de projetos baseados no trabalho que o CODES desenvolveu. E até inspirado por vocês, nessa nossa parceria, nós fizemos em novembro o primeiro fórum, né? Primeiro Fórum Nacional de Certificação para Cidades Inteligentes e tivemos depoimentos não só de secretários aqui do Distrito Federal, na abertura tivemos mais de 6 secretários de Estado participando. A abertura foi feita pelo secretário Valdetário da Casa Civil e tivemos também um palestrante internacional, que foi o José Piquet, de Barcelona, né, que vem desenvolvendo trabalhos em Barcelona. E tivemos aqui, então, já estamos desenvolvendo isso, esse fórum teve mais de 500 inscrições, mais de 300 pessoas presenciais, então foi muito interessante tudo que foi discutido lá, baseado no que vocês estão difundindo. Tivemos o prazer do André ser um dos nossos palestrantes, né, André? Nós palestramos juntos, né, Paulo? Nós tivemos na mesa. Exatamente. Tivemos lá fontes de recursos, como a Caixa Econômica, o vice-presidente da Caixa Econômica conosco, o diretor do BRB, que é o Banco do Distrito Federal, o Banco de Brasília, que, aliás, tenha tido aqui um trabalho muito forte, fomentador. Agora, nesse momento do Covid, eles estão fazendo um trabalho muito forte aqui no Distrito Federal, atendendo e ajudando as empresas nessas dificuldades que todos os empresários estão passando. Então,
Isso tem, inclusive, o nosso conselho, o presidente do banco o presidente do Banco de Brasília tem cadeira no nosso conselho, então, um conselho consultivo. Então, ele tem essa interlocução muito fácil conosco, com o setor produtivo do Distrito Federal e com a sociedade civil hoje. O Paulo Moniz, você sabe que eu sou do Conselho de Administração lá do BRB, né, do banco, mais especificamente no Comitê de Remuneração do Conselho de Administração. O nosso papel lá é discutir a política de remuneração, o montante global do banco para a remuneração dos executivos. E eu estou lá desde do presidente anterior, eu tenho visto realmente o presidente Paulo Henrique fazendo um trabalho ali bem bacana. O banco está se recuperando cada vez mais, dando bons resultados, né? E que bom, eu fico feliz de saber que ele faz parte do Conselho do CODES e que tem colaborado bastante também. Nós temos uma interação muito forte com ele. E ele também, com todo o setor, tem sido muito... E, como você colocou, né? Você, inclusive, é testemunha, então, ocular do trabalho que está sendo feito. O governador Ibanez, com as diversas secretarias, a Secretaria, por exemplo, de Governo, com o secretário Zé Humberto, nós tivemos um encontro que a CEBIC promoveu também em novembro, lá no Paraná, lá em Maringá, para a gente poder apresentar o trabalho desenvolvido aqui no Distrito Federal. Eu tive o prazer de levá-lo conosco, levar o Zé Humberto, secretário de Governo, e ele explanou todos os trabalhos que o governo já implantou e está implantando, baseado no nosso trabalho UDF que a gente fez. Então, eu acho que inclusive, ainda estamos um pouco em cima da hora, mas como deveremos ter aí uma prorrogação das eleições até de outubro para provavelmente dezembro, ainda é tempo das pessoas, da sociedade civil, do setor produtivo, se unirem para poder desenvolver um trabalho, para poder levar metas e ações para o próximo governante das cidades ter norte, né? Porque o que nós vimos aqui em Brasília é que nós perdemos o norte, ficamos 10 anos aqui perdidos e agora voltamos a ter um norte. Ô Paulo, vamos falar um pouquinho de economia criativa, de cultura, porque eu sei que o CODES não trata só das questões econômicas, né? O Beto além de ser o nosso vice-presidente de operações da rede, de ser um especialista em gestão pública, ele também, você, Paulo, já nos deu a honra de assistir eu e o Beto tocando lá no Feitiço Mineiro, né, Paulo? Vou comemorar o seu aniversário. Muito bom, por sinal. Todos os meus amigos gostaram muito. Parabéns. Nós estamos com saudade, viu, de voltar a tocar, que é a nossa cachaça aí que muito nos anima. Mas assim que acabar essa quarentena, com certeza estaremos de volta lá. Mas o Beto tem uma pergunta para te fazer aí, Beto. Vai lá. Paulo, bom, como a André disse, além de música, eu tenho alguma experiência na parte de gestão pública. Eu tive uma boa parte dessa experiência da minha gestão, de gestão pública, de trabalhar em gestão pública, na Secretaria de Cultura, óbvio, que até porque está mais próximo da minha área profissional, minha atuação profissional. E, recentemente, Brasília fez 60 anos e, em função da pandemia, a gente não pôde ter a comemoração como de costume nos anos anteriores, né? Brasília sempre foi uma cidade que teve uma cultura pujante, mas que nos últimos anos já vinha sendo um pouco desidratada, a cena local estava um pouco desidratada. Eu queria saber o seguinte, queria saber como que o CODES vê a questão cultural para o desenvolvimento da cidade nesses novos tempos. Olha, nós temos uma Câmara de Cultura, que, por sinal, muito atuante, e a Câmara ela desenvolveu metas e ações muito interessantes, não só aqui para... muito interessante que essa Câmara ela tem uma liderança de uma pessoa de uma cidade aqui de Brasília, aqui da Ceilândia, tem um trabalho cultural muito forte lá, e ele conseguiu unir
essas pessoas que fazem trabalhos culturais nas satélites, aqui nas cidades do Distrito Federal, e, com isso, não ficou uma cultura voltada para a elite, né? Em que pese nós temos aqui uma deficiência também grande, porque estamos aqui com o nosso hotel, nosso Teatro Nacional fechado, são 3 salas muito importantes, Martins Pena, Nepomuceno e a Sala Vila Lobos, né? Que precisam ser retomados o mais rápido possível. Mas, por enquanto, infelizmente, não tivemos ainda uma definição nisso. Mas eles, então, no primeiro ano de governo, houve um desencontro, acabou que o secretário foi trocado, eles estavam tendo uma dificuldade de interlocução. Eu fiz questão de levar tanto o nosso gestor da Câmara, o Pado, quanto os outros membros. Nós fomos lá foram 3 membros da Câmara de Cultura, conversar sobre essas políticas voltadas para as cidades, e fomos muito bem recebidos, mas não teve uma efetividade. Realmente, o Pado estava com razão quando ele comentava comigo que todo o nosso projeto não tinha sido atendido até então. Então, houve uma troca, nós começamos a ter uma interlocução com o novo secretário, estávamos até fazendo alguns trabalhos voltados para o aniversário de Brasília, mas com essa dificuldade que nós enfrentamos aí com a pandemia, isso tudo ficou postergado. Esperamos que, assim que as coisas voltarem à normalidade, a gente consiga desenvolver o projeto que a Câmara almeja. Ô Paulo, e com relação ao projeto de CICs, né, ou de Cidade Inteligente aqui do Distrito Federal, como é que está as conversas aí com o governo? Como é que o CODESE está vendo esse projeto, esse trabalho? Isso já andou, não andou? O governador Ibanez, quando se elegeu, se comprometeu a fazer de Brasília uma cidade inteligente, né? E eu sei que do compromisso que o CODESE tem com isso, pelas razões que já falamos aqui antes, né? O compromisso que o CODESE tem com o desenvolvimento da cidade. Eu queria saber sua opinião, o seu posicionamento com relação ao desenvolvimento desse projeto, né? E como é que a gente pode ajudar a fazer com que isso avance da maneira correta aqui no Distrito Federal. Nós sentimos que ficou um pouco... nós tínhamos uma vontade que, desde o início do governo, isso fosse implantado, porque cidade inteligente não é só tecnologia, né? Vocês, principalmente, que me ensinaram isso, né? Então, todo mundo pensa em cidade inteligente. A cidade precisa ter uma boa mobilidade, precisa ter uma boa segurança, então é um conjunto funcionando harmonicamente e com o uso da tecnologia. O governo, de certa forma, ele foi muito dinâmico e já tomou algumas providências em vários setores, mas não existia uma política específica voltada para a cidade inteligente. Nós tivemos com o secretário Zé Humberto, logo quando ele tomou posse, você teve a oportunidade de estar comigo, fizemos uma explanação dele desse trabalho e ele ficou muito sensibilizado. Logo em seguida, ele nos apresentou o subsecretário da Casa Civil, o Paulo Medeiro, que tem essa pegada também, tem atendido muito o governo e o governador agora na pandemia, com informações, com a compilação de tudo que o governo está acompanhando nesse processo, e é uma pessoa que é da área de tecnologia, né? Então, ele absorve muito bem isso e temos aí uma parceria. Ele fez uma apresentação para nós do projeto que o governo do Distrito Federal estava naquela época implantando, já está implantado, está sendo monitorado. Então, obviamente, isso é uma melhora, é muito dinâmico, tem uma melhora no dia a dia, mas o embrião já está implantado e em andamento.
Legal. A gente podem contar com a gente, viu, Paulo, nesse projeto. Você sabe disso, nós já estamos aí nesse caminhar com vocês desde o começo do ano passado, né? Acho que sim, a cidade. A gente tem dito isso pelo Brasil todo. É preciso ter muito cuidado porque as empresas de tecnologia, elas às vezes aparecem na cidade vendendo alguns sonhos que não são muito realidade ou muito verdade, né, para o estado, para a cidade, porque acabam implantando uma ou outra tecnologia que visa, na verdade, vender os produtos delas e você não tem esse conjunto, como você falou, para que a cidade efetivamente cresça ao longo do tempo, né? Então, contem sempre com a gente, vamos estar junto com vocês aí nessa batalha. A gente já está chegando ao final do programa. Eu vou passar por os rápidos comentários e despedidas aí do Freis, depois o Beto, e a gente encerra com o Paulo Muniz. Freis, com você. Sabemos bem desse trabalho do CODES, parabéns pelas ações, é uma excelência, somos parceiros de vocês para desenvolver esses projetos. A ideia aqui nossa é implantar CODES no Brasil todo, né? Junto com os NACI, junto com uma modelagem de uma cidade inteligente realmente que seja concreta, com resultados efetivos, a gente vai avançar muito nisso. Essa parceria está firmada e nós vamos ter muito trabalho pela frente, né? Isso é verdade. Beto. Paulo, quero só agradecer a sua participação aqui e os esclarecimentos. Foi até bom saber que existe essa parte dentro da Câmara, da parte de cultura dentro do CODES, e no que precisar também, se eu puder contribuir de alguma forma, estou à disposição. Me honra participar de um programa como esse. Todo o trabalho que o CODES vem desenvolvendo para melhorar a qualidade de vida do brasiliense, né? E então, para nós, a ideia, nós somos parceiros lá da CEBIC para levar esse trabalho do Conselho para todas as cidades. Eu acho que o Brasil será outro a partir do momento que as cidades tiverem, que os conselhos tiverem poder de governar, de dar o rumo, não é governar, é dar o rumo das suas necessidades. Porque só quem sabe das necessidades de uma população é a própria população. Então, é muito importante isso. Nós estamos com uma interlocução também muito forte hoje com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Devemos ter, o mais breve possível, um encontro com o ministro Rogério Marinho, que a equipe dele, a diretoria lá do Ministério, conheceu o nosso trabalho, esteve conosco lá no Fórum Nacional de Certificação de Cidade Inteligente, e depois disso nós estamos desenvolvendo outros trabalhos, porque nós temos também uma Câmara, que pela parceria que nós temos com o CODES de Goiânia, que é do eixo Brasília-Goiânia e o entorno. E essa Câmara ela é focada no desenvolvimento da RID, a região de integração aqui do Distrito Federal. Então, nós estamos também levando essa ideia do CODES e assessorando várias prefeituras aqui da região. Temos uma interlocução também muito boa com a SUDECO e esperamos que essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e SUDECO traga realmente o tão sonhado desenvolvimento para essa região tão sofrida que é o entorno do Distrito Federal. Ô Paulo, você sabe que eu fui subsecretário de Desenvolvimento Regional e do Entorno na época do governo Cristóvão Buarque. O secretário era o James Lewis. E a gente foi quando a gente deu, acho que, um grande salto nessa questão do entorno. O James Lewis, que era o nosso secretário, ele dizia sempre o seguinte, que o entorno não é o problema, o entorno é a solução. Porque se a gente desenvolve o entorno aqui do Distrito Federal da maneira correta, com esse apoio que vocês estão dando, né, aí na RID, a gente certamente minimiza problemas que hoje são gerados para o Distrito Federal e de uma maneira sustentável, de uma maneira correta, né? Então, eu também fico muito contente de saber que esse projeto está avançando aí. A gente agradece a sua presença aqui, é uma honra tê-lo. Você é uma liderança forte, muito reconhecida aqui no Distrito Federal, conhecida em nível nacional.
Como você sabe, nosso instituto, nossa rede também são instituições nacionais, assim como o CEBIC, então pode contar com a gente aí nesse caminhar. Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos nos falando, e a vocês que nos ouviram, até o próximo sábado com mais um programa Diálogos e mais uma novidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Abraço. Tchau, Paulo.